Fala galera, tudo tranquilo? Bom, pessoal, nós vamos começar o estudo da mecânica. E a mecânica, o objetivo dela é estudar o movimento. Então, a mecânica ela é a parte da física que está preocupada em descrever o movimento. A partir da descrição do movimento, dos corpos, a gente consegue construir boa parte das outras teorias físicas através dessa descrição. Então, ela é muito importante, tá? A mecânica, pessoal, ela é dividida em duas grandes partes, na cinemática e na dinâmica. A cinemática, ela busca descrever o movimento sem se preocupar com as causas desse movimento ou com as causas das mudanças desse movimento. Ah, pessoal, como assim? Pessoal, a cinemática, ela diz como que as coisas se movem sem se perguntar por que elas se movem desse jeito. Então é tipo assim, quando o objeto cai, ele cai em linha reta, aumentando a velocidade. Mas por que ele cai e por que ele cai aumentando a velocidade? Bom, quem explica esses porquês não é a cinemática. Ela simplesmente diz como que ele cai, quanto tempo ele leva para cair, que velocidade ele vai ter a cada momento. Ela descreve o movimento. Mas esses porquês, o que produz o movimento, por que a velocidade aumenta, esses porquês eles são explicados pela dinâmica. Então a dinâmica ela vem a explicar, a descrever as causas do movimento e das mudanças de movimento. Então, basicamente, a gente entra nessas duas grandes áreas aqui, tá, pessoal? A cinemática ela é basicamente uma teoria desenvolvida por Galileu. Então, Galileu ele conseguiu descrever muito bem o movimento dos corpos, estudando o movimento dos corpos em planos inclinados, mas ele não conseguiu estruturar direito por que o movimento ocorria daquele jeito. Esse porquê ele só surgiu de forma aceitável com a criação da dinâmica, que começa com Newton. Newton que produz uma teoria aceitável para explicar o porquê dos movimentos serem como são e o que produz mudanças nesse movimento. Essa parte da teoria a gente chama de dinâmica, beleza? Então a cinemática ela foi basicamente construída por Galileu e o começo da dinâmica ela foi desenvolvida principalmente pelo Newton. A dinâmica depois ela evoluiu mais com a descrição do movimento através das energias, que aí já foi um desenvolvimento feito por Lagrange e Hamilton, tá bom? Mas a gente vai primeiro começar estudando a cinemática, a gente vai descrever o movimento, e depois que a gente entender direitinho como que a gente pode descrever o movimento, aí a gente passa a estudar a dinâmica para entender as causas dessa descrição, as causas desse movimento. Pessoal, quando eu falo descrever o movimento, eu quero dizer que a gente quer encontrar equações matemáticas, funções matemáticas que me permitam prever como esse movimento vai acontecer. Isso que se chama de descrever o movimento. Com isso, eu consigo reproduzir qualquer tipo de movimento que eu queira e prever o que vai acontecer ao longo do movimento. Beleza? Então é isso que a gente quer fazer aqui agora. Pessoal, bom, então a gente vai começar descrevendo e estudando o movimento em uma dimensão, que é o movimento mais simples possível, beleza? Então vamos pensar aqui que para a gente analisar o movimento, a gente precisa de algumas ideias. Primeiro, se eu vou me mover em uma dimensão, significa que eu vou me mover ao longo de um eixo. Vou chamar esse eixo aqui de x e vou adotar aqui o Sistema Internacional de Unidades. Pessoal, o Sistema Internacional de Unidades ele utiliza para medida de comprimento e distância o metro. E para a medida de tempo, o segundo. Isso porque, basicamente, quando um corpo está se movendo, ele está mudando a posição dele em relação a um referencial e a gente consegue prever onde ele vai estar em determinado instante. Então, geralmente, a gente usa o Sistema Internacional de Unidades, que é os espaços, as posições sendo marcadas em metros em relação a uma origem, e a gente utiliza o tempo sendo medido em segundos. Pessoal, nada que impeça que a gente use outras unidades, quilômetro e hora e assim por diante. Mas o Sistema Internacional de Unidades utiliza esse padrão, tá bom? Pessoal, então aqui o nosso referencial é o lugar a partir do qual nós vamos medir as posições. Então é o meu zero, é a minha origem dos espaços aqui, ó. E a partir dessa origem, a partir desse referencial, eu meço as minhas posições. Então,
À direita eu tenho valores positivos de posição e à esquerda eu vou ter valores negativos. Poderia ser o contrário, não teria problema nenhum. Isso tudo é a gente que escolhe. Inclusive, eu poderia deslocar o meu referencial e aí eu teria posições totalmente diferentes em relação ao outro referencial. Mas a física ela tem que ser a mesma, ela deveria ser a mesma, beleza? Então, a própria marcação da posição depende, claro, do referencial que você adota. Tudo bem? Bom, pessoal, o primeiro conceito importante é o seguinte, que quando eu me desloco, quando eu mudo os meus espaços, eu faço isso com uma certa rapidez, com uma certa velocidade. Então, a gente pode pensar, primeiro, que eu tenho um deslocamento bem esquisito, uma coisa bem complicada. Então, o que esse gráfico aqui está me fornecendo? Ó, ele está me fornecendo a mudança da posição ao longo do eixo X. Está aqui. Pessoal, essa mudança, essa posição ao longo do eixo X está dependendo do tempo. Então, eu tenho a posição em função do tempo e aqui eu tenho o eixo horizontal que está representando o tempo. O que isso quer dizer? Ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, os espaços desse camarada vai mudando. Então, se você olhar, ó, ele começou aqui, ó, o movimento. Quando eu comecei a analisar o movimento, ele estava aqui na posição menos 10. E ele foi aumentando esse espaço. Ó, menos 10, aumentou, chegou aqui no 0, aumentou mais um pouquinho e começou a diminuir. Então, ele estava andando aqui no sentido positivo, aumentando os espaços. Aí aqui ele começou a diminuir os espaços, significa que ele estava andando aqui de ré no nosso desenho. Ele estava andando no sentido negativo da trajetória nesse pedaço aqui. Depois ele começou a andar no sentido positivo de novo, os espaços voltaram a aumentar. Os espaços voltaram a aumentar aqui. E depois ele voltou a andar no sentido negativo da trajetória mais um pouquinho. Beleza? E aí, para a gente determinar qual foi a velocidade média desse cara, a gente precisa determinar qual intervalo que você quer analisar. Você poderia querer analisar o movimento como um todo, você pode querer analisar só um pedaço. Então, por exemplo, se eu considerar o instante 2 segundos, qual foi a velocidade média dele do instante 2 segundos até o instante 5 segundos, significa que eu quero analisar esse intervalo de tempo aqui, ó, do instante 2 segundos até o instante 5 segundos. Se nós fizermos isso, acho que é fácil de perceber que o tempo que passou aqui, ó, o intervalo de tempo gasto nesse percurso, foi de 3 segundos, né? De 3 segundos. Então, isso aqui é o meu intervalo de tempo gasto. Nesse intervalo de tempo, o meu objeto saiu desse espaço aqui, dessa posição. Se a gente acompanhar a escala do nosso gráfico aqui, ó, tá andando, cada risquinho desse equivale a 2 metros, né, pessoal? Porque olha só, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, isso aqui está andando de 2 em 2 metros. Então, no instante 2 segundos, ele estava aqui aproximadamente na posição 4 metros, né? 2, 4 metros. No instante 5 segundos, ele já chegou ali aproximadamente, ó, tá mais perto do 22, né? Então, aproximadamente ali no 22 metros. Então, nesse intervalo de tempo, o meu objeto ele partiu da posição 4 metros até a posição 22 metros aproximadamente. E isso, pessoal, foi o deslocamento desse objeto nesse intervalo de tempo. Pessoal, aqui uma coisa bem interessante é que quando a gente está contabilizando, quando a gente está querendo obter a velocidade média ao longo de um percurso, ao longo de um trajeto, nós só olhamos para o instante inicial e para o instante final. O que aconteceu aqui no meio não me importa. Quando a gente está calculando a velocidade média, o que aconteceu aqui no meio não me importa. Eu quero a velocidade média entre os instantes 2 e 5. Então, eu vou olhar só para o instante 2 e para o instante 5 segundos. Beleza? E aí a gente define a velocidade média como sendo o quanto ele andou dividido pelo tempo que ele gastou. Então, é o deslocamento dividido pelo tempo gasto. Isso vai fornecer para mim a velocidade em metros por segundo. A velocidade média dele em metros por segundo. Bom,
Existe outra forma da gente enxergar isso graficamente, tá, galera? Que é bem interessante. Se a gente traçar a reta que liga os meus dois pontos de interesse, então eu estou olhando do instante 2 até o instante 5. Se eu traçar essa reta que liga os dois pontos, acho que fica fácil de ver que a gente forma aqui um triângulo retângulo, né? E aí, se a gente parar para pensar um pouquinho nesse ângulo aqui, ó, de inclinação, a inclinação dessa reta que liga os meus dois pontos de análise, a gente vê que o deslocamento é o cateto oposto a esse ângulo. E o intervalo de tempo gasto é o cateto adjacente a esse ângulo. Então, quando eu pego o deslocamento e divido pelo tempo gasto, pelo intervalo de tempo gasto, eu estou pegando o cateto oposto e dividindo pelo cateto adjacente. Só que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a gente sabe que é a tangente do ângulo de inclinação dessa reta que liga os meus dois pontos de análise no gráfico. Então, a velocidade média ela é definida pelo deslocamento em relação ao tempo, mas se você tiver o gráfico das posições desse camarada em relação ao tempo, você pode traçar uma reta que liga os seus dois pontos de interesse e a tangente de inclinação dessa reta, a tangente do ângulo de inclinação dessa reta, fornece para você a velocidade média. Tudo bem? Então, no nosso exemplinho aqui, ó, dá para a gente calcular essa velocidade média de forma bem tranquila, olha só. Ele saiu da posição 4 e foi para a posição 22. Então, esse deslocamento aqui ele vai ser calculado pela posição final menos a posição inicial. Então, coloquei aqui ó, o deslocamento ΔX, né, esse tamanho, esse comprimento, vai ser o valor final menos o valor inicial, 22 menos 4. A mesma coisa vale para o intervalo de tempo, vai ser o tempo final menos o tempo inicial, 5 menos 2. 22 menos 4 dá 18, 5 menos 2 dá 3 e 18 por 3 dá 6 metros por segundo de velocidade média nesse intervalo de tempo. Pessoal, não quer dizer que ao longo desse movimento ele ficou só com essa velocidade, de forma alguma. Isso aqui é a média ao longo do movimento. Nesse movimento, claramente ele teve velocidades maiores, menores, ele teve velocidades até negativas. Mas na média, quando a gente calcula a média nesse intervalo, nós chegamos para o valor de 6 metros por segundo. Então esse é um primeiro conceito, a gente pode começar a analisar um movimento, mesmo que ele seja um movimento complexo, analisando uma média em determinado intervalo. Eu consigo saber qual foi a velocidade média desse objeto em determinado intervalo. Tudo bem? Agora, é importante pensar o seguinte. A velocidade média, quando a gente calculou ela, eu disse que ela só considera o ponto inicial de interesse e o ponto final de interesse. O que acontece no caminho não importa. Então você pode perguntar, professor, e se eu quiser saber o que aconteceu no caminho? Como é que eu faço? Pessoal, quando a gente quer contabilizar o caminho, quando a gente quer contabilizar a trajetória, aí a gente não chama de velocidade média. Aí a gente calcula um outro carinha chamado de velocidade escalar média. Então eu vou pegar esse mesmo movimento e vou dar um zoom nesse pedaço aqui entre os instantes, até o instante 4 segundos aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Tá aqui, até o instante 4. Saiu lá do menos 10, fez essa voltinha e chegou aqui, e aqui o gráfico continuou, né? Então aqui eu dei um zoom aqui e cortei o gráfico. Se a gente analisar aqui desse intervalozinho aqui, desse momento, aqui, pessoal, ó, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 e 2. Então aqui está entre 1,6 e 1,8, mais ou menos 1,7, né? Então vou dizer que aqui é o instante 1,7 segundos, beleza? Aqui no instante 1,7, esse camarada, ele estava aqui nessa posição. E se a gente olhar, aqui nesse instante, aproximadamente 3,4 segundos, ele chegou na mesma posição. Olha só, ele chegou na mesma posição, ele chegou no mesmo valor ao longo do eixo X. Aqui no valor, essa escala aqui está diferente, o valor aqui é 2, né? Então, no instante 1,7 segundos, ele está ocupando o espaço 2 metros, a posição 2 metros, e no instante 3,4 segundos, ele voltou para a posição 2 metros. Então,
Se a gente pegar essas duas posições, ele saiu de um lugar e chegou no mesmo lugar. Se a gente olhar para o nosso desenho anterior, é como se ele estivesse aqui no 2, aí ele foi em algum lugar e voltou para o mesmo lugar. Beleza? Então, nesse caso, se a gente for calcular a velocidade média, nesse intervalo de tempo de 1,7 segundos, porque ele estava no 3,4 menos 1,7 dá 1,7, né, pessoal? Então, nesse intervalo de 1,7 segundos, a gente consegue calcular a velocidade média. Olha que interessante, é o deslocamento em relação ao tempo. Bom, só que o deslocamento foi zero. Por quê? Porque o espaço inicial é 2 e o espaço final também é 2. 2 menos 2 dá 0. E 0 dividido por qualquer coisa dá 0. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que ele voltou para o mesmo lugar. Então, nesse percurso, nesse intervalo de tempo, a velocidade média dele foi 0 porque é como se ele tivesse ficado parado. Ele foi em algum lugar e chegou no mesmo lugar. Ele voltou para a mesma posição. Então, quando a gente calcula a velocidade média, dá 0. Mas, professor, e se eu quiser contabilizar o caminho? Se eu quiser contabilizar essa trajetória que ele percorreu, esse caminho? Se você quiser contabilizar o caminho, aí a gente considera o que a gente chama de velocidade escalar média. A velocidade escalar média, ela não leva em consideração o deslocamento. Ela leva em consideração a distância efetivamente percorrida por esse camarada. Qual foi a distância percorrida por esse camarada, pessoal? Ele estava na posição 2 metros aqui, olhando para a escala do gráfico, e ele foi até esse ponto mais alto aqui, ó, até esse ponto de maior espaço no eixo X. Se a gente olhar aqui no gráfico, está mais ou menos no 5,5, né? Que aqui é o 5, aqui seria 5,1, aqui é 5,5. Melhor, aqui em cima seria 6, né? Aqui é o 5,5. Então ele saiu do 2, chegou lá no 5,5. Isso quer dizer que ele andou 3,5 metros. Beleza? Só que ele andou 3,5 metros na ida e quando ele voltou, ele andou mais 3,5 metros na volta. Então, se a gente pensar na distância que ele percorreu 3,5 metros para ir e 3,5 metros para voltar. Então, a distância percorrida desse cara, pessoal, é de 7 metros. Então, ele andou indo e voltando ao todo 7 metros. Então, galera, quando a gente calcula a velocidade escalar média, aí a gente leva em consideração essa distância percorrida, que é o quanto ele gastou para ir mais o quanto ele gastou para voltar. A distância percorrida, ela não leva em consideração o sentido do movimento, ela só contabiliza o quanto ele andou. Se a gente fizer essa continha, quer dizer que nesse percurso ele desenvolveu uma velocidade escalar média de 4,1 metros por segundo aproximadamente. Então, olha que interessante. Se a gente calcula a velocidade média, que só olha para o instante inicial e para o instante final da minha análise, ele é como se ele não tivesse deslocado, porque ele voltou para o mesmo lugar. Quando a gente pensa na velocidade escalar média, ela que diz para a gente que ele não ficou no mesmo lugar. Ele foi em algum lugar e depois voltou. E aí ele fez isso com a média de velocidade aqui de 4,1 metros por segundo. Então é importante diferenciar as duas coisas, velocidade média de velocidade escalar média. Tudo bem, pessoal? Então tá aqui, ó. A velocidade escalar envolve apenas a distância percorrida, independentemente da direção e do sentido do movimento. O que isso quer dizer? Aqui, para a distância percorrida, você não tem deslocamento negativo. É só o quanto ele anda, tudo positivo. Beleza? Bom, e ela considera a trajetória como um todo. Tudo bem? Então, ele foi e voltou. Beleza? Então, diferença de velocidade média e velocidade escalar média. Pensando nisso, a gente pode começar a fazer um exemplo. Então, vou fazer um primeiro exemplo aqui para vocês. Ó. Questãozinha simples. Um carro sobe uma ladeira a uma velocidade constante de 40 km por hora e desce a mesma ladeira a uma velocidade constante de 60 km por hora. Determine a velocidade escalar média durante a viagem de ida e volta. Então, pessoal, ele me deu a velocidade na ida e ele me deu a velocidade na volta. Qual foi a velocidade escalar média durante a viagem de ida e volta? Pessoal, se ele perguntasse qual foi a velocidade média, daria 0, porque ele voltou para o mesmo lugar.
que foi o exemplo igual ao exemplo anterior que a gente fez. Mas como ele perguntou a velocidade escalar média, então a gente consegue calcular, porque a gente tem que contabilizar tanto a ida quanto a volta. Então vamos olhar para esse probleminha. Está aqui nossa rampa, está aqui nosso carrinho, e ele vai percorrer aqui uma distância. Perceba que ele não me disse qual é essa distância, mas ele vai percorrer essa distância aqui, que eu vou chamar de D. Então ele vai andar D, uma distância D na subida e uma distância D na descida, beleza? E aí eu vou trabalhar com esse problema analisando pedaço a pedaço. Então primeiro eu vou usar a minha equaçãozinha de velocidade média só na subida. Só na subida. Se a gente pensar só na subida, o deslocamento dele foi D. E o tempo que ele gastou eu ainda não sei, mas eu sei que a velocidade na subida foi de 40 km por hora, ele me deu aqui no texto. Então eu vou substituir os valores, vai ficar 40 é igual a D, que é o quanto ele andou na subida, dividido pelo tempo que ele gastou na subida. Então, para diferenciar os tempos, eu botei esse subíndice S aqui, ó, intervalo de tempo gasto na subida. Aqui a gente pode isolar esse intervalo de tempo. Passa ele para lá multiplicando, 40 vem dividindo, e a gente chega aqui, o tempo gasto na subida é o quanto ele andou na subida, que é a distância D, dividido pela velocidade, que é 40. E eu vou fazer a mesma coisa agora para a descida. Se a gente pensar na descida, ele desceu com a velocidade de 60 km por hora, ele percorreu a mesma distância D, só que o tempo gasto vai ser outro, né? Porque a velocidade foi diferente. Então ele gastou um tempo de descida aqui, ó. E se a gente isolar o intervalo de tempo de descida, é a mesma coisa. O intervalo de tempo de descida passa multiplicando, 60 passa dividindo. E a gente tem que o tempo gasto na descida é a distância D, que ele percorreu na volta, dividido pela velocidade da volta, que é 60. Aqui, pessoal, eu trabalhei trecho a trecho, eu dividi a subida com a descida, beleza? E aí, eu posso pensar agora no trecho total. Se nós pensarmos no trecho total, qual foi a distância percorrida por ele? Ora, a distância percorrida foi D na ida, mais D na volta. E qual foi o tempo total gasto por ele? Foi o tempo que ele demorou para subir, mais o tempo que ele demorou para descer. Beleza, pessoal? Então aqui é a minha distância percorrida e aqui é o meu tempo total gasto na ida e na volta. Tudo bem? Então aqui eu estou calculando a velocidade escalar média no trajeto todo, de ida e volta. E aí, pessoal, o que a gente faz para resolver esse tipo de probleminha é pegar o que a gente colocou aqui para tempo de subida e tempo de descida e substituir aqui embaixo. E olha como é que vai ficar. No lugar do tempo de subida, eu coloco D sobre 40, está aqui. No lugar do tempo de descida, é D sobre 60, está aqui. E D mais D é 2D, né? Está aqui. E agora a gente tem que resolver essa expressãozinha aqui, o que é bem simples, né, pessoal? Vou tirar o MMC aqui embaixo. É 120. 120 dividido por 40 dá 3, aqui fica 3D. 120 dividido por 60 dá 2 e aqui fica 2D. Esse cara sobe lá para cima multiplicando, né? A gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E a gente chega que é 240, 120 vezes 2 vezes D. E embaixo sobra 3D mais 2D, que é 5 vezes a distância D. Pessoal, a distância D corta com a distância D. E sobra só 240 dividido por 5, que dá 48. Então, a velocidade escalar média ela foi de 48 km por hora. Perceba que exercício interessante, gente. Nós não sabemos qual foi a distância D, quer dizer que ela poderia ter qualquer valor, que a gente teria a mesma velocidade média, escalar média. E a gente não sabe quanto tempo levou nem para subir nem para descer. E mesmo assim a gente conseguiu encontrar qual é a velocidade escalar média no percurso como um todo, sabendo só as velocidades de ida e de volta. Isso só foi possível porque as duas distâncias elas foram iguais em função da distância D, beleza? E aí a gente consegue ter esse valor. Uma observação muito importante que alguns de vocês poderiam imaginar é que essa velocidade escalar do percurso todo poderia ser a média das velocidades. Perceba que não é. Perceba que não é, tá, pessoal? Se a gente calcular a média
de 60 e 40 dá 50, que não é a nossa resposta. Então, quando a gente tem distâncias iguais sendo percorridas com velocidades diferentes, a velocidade média do trajeto todo não é a média das velocidades, beleza? A gente tem que fazer esse tratamento aqui. Na verdade, se eu não me engano, ela é a média harmônica, tá, galera? Quem quiser pode pesquisar aí média harmônica. Isso aqui é a média harmônica entre as velocidades, tá bom? Bom, esse é o primeiro exemplinho, só para vocês verem como que a gente aplica as equações de velocidade média e velocidade escalar média, tá bom?